Você já se imaginou tendo parte de uma grande empresa, como Itaú, Ambev, e você ainda ganhar com o crescimento dela? Isso parece loucura, né? Mas e se eu te falasse que isso não está fora do seu alcance, é muito mais simples do que você imagina e dá para você aplicar isso o quanto antes? Oi, eu sou o Bernardo e hoje eu vou estar te mostrando como é que você pode começar a investir na Bolsa de Valores do Brasil de uma forma que é simples e segura. Fica comigo até o final, porque talvez esse seja o conhecimento faltando para você transformar o seu futuro financeiro. Ah, e se você curte aprender sobre finanças e quer dominar o mundo dos investimentos, se inscreve no canal, ativa o sininho. Dessa forma você me ajuda demais, me incentiva a continuar gravando esses vídeos e eu garanto que tem muito conteúdo bacana vindo por aí. Então vamos lá, o que é a Bolsa de Valores? Imagina que a Bolsa, ou B3, como a gente chama aqui no Brasil, fosse um mercado gigante onde as pessoas pudessem comprar e vender pedaços de empresas. E esses pedaços de empresas são o que a gente chama de ações. E imagina que você entrou nesse mercado e você comprou um pedacinho de Petrobras, você comprou uma ação de Petrobras. Você vira sócio dessa empresa. E é isso mesmo que você ouviu, você vira um sócio. Você vira dono de um pedaço da Petrobras. Pensa no seguinte, imagina que a empresa é uma pizza e cada fatia dessa pizza são as ações. Essa pizza ela pode crescer com o tempo. E se você já tem uma fatia, a sua fatia também vai crescer. Só que a pizza ela pode esfriar. E quando a pizza esfria, ninguém mais quer ela. As pessoas não estão pensando em comprar ela. Então você pode acabar perdendo esse valor também. Na B3 existem vários tipos de ações, mas os dois principais são chamados de ações ordinárias e preferenciais. As ações ordinárias normalmente têm um 3 no final do seu código, e são elas que te dão direito a votar em decisões importantes da empresa. As ações preferenciais normalmente têm um 4 no seu final, e elas vão te dar o direito ao recebimento de dividendos, que é parte do lucro dessas empresas. Então, para dar um exemplo prático, imagina que você comprou ações preferenciais da empresa Taesa. Se essa empresa teve lucros e vai distribuir dividendos, ou seja, dividir esse lucro, esse capital com seus acionistas, você tendo ações preferenciais, você vai ter a preferência do recebimento desses lucros, comparado com uma pessoa que tem as ações ordinárias. Agora, por outro lado, se for ter uma reunião, alguma decisão, algum direcionamento que essa empresa vai ter, a pessoa com essas ações ordinárias vai ter o direito de fazer o voto e poder escolher para onde esse caminho vai ser seguido. Eu acho que essa é uma visão bem básica de como é a Bolsa, mas antes de você comprar um primeiro papel, você precisa se conhecer melhor. E é isso mesmo, você tem que se conhecer. Você tem que saber se você é uma pessoa adepta a tomar riscos ou não. Se você for uma pessoa mais conservadora, você não vai estar disposto a poder perder esse dinheiro, a se expor mais nesses riscos. Já se você for uma pessoa mais arrojada, talvez oscilações mais agressivas não te assustem e você entenda que isso faz parte do processo. É bem comum as pessoas irem de um perfil mais conservador antes de conhecer o mercado financeiro e depois irem para o perfil mais arrojado, ou até mesmo ao contrário, né? Quanto mais velho a gente fica, mais dependentes a gente tem e menos adepto ao risco a gente fica. É bem comum, você não tem que se preocupar de você se encontrar ou ser de uma forma, você pode migrar para algum outro perfil ou não. Tem um amigo que começou, por exemplo, investindo só em renda fixa, depois ele começou indo um pouco para as ações, ele obviamente tinha um perfil mais conservador, ele não era tão adepto aos riscos, mas com o passar do tempo, ele foi comprando cada vez mais ações de diferentes empresas, foi vendo como é que o jogo funciona, e hoje ele é uma pessoa que diversifica muito os investimentos dele. Ele compra empresas um pouco mais seguras, entre aspas, digamos assim, como a Ambev, mas ele também diversifica o portfólio dele comprando de outros setores, como de tecnologia, que é um pouco mais agressivo. E essa com certeza é uma das melhores dicas que eu posso te dar. Sempre tenta diversificar os seus investimentos, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Na renda fixa você pode investir em vários ativos diferentes. Na renda variável, no mercado de ações, por exemplo, você pode comprar papéis de diferentes empresas de diferentes setores, preferencialmente. O importante é você não deixar todos os ovos na mesma cesta. Porque uma empresa pode ir mal, mas a outra pode compensar. E é muito provável que isso aconteça, porque os setores eles têm comportamentos diferentes. E no longo prazo é isso que vai proteger todos os seus investimentos. Tá, Bernardo, eu saquei, mas agora eu quero entender como é que eu posso de fato começar a investir nas ações. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher uma corretora de confiança. Pode ser a XP, pode ser a corretora do banco BTG Pactual. Existem várias, vocês podem pesquisar e escolher. Talvez até a do banco que você já investe o seu dinheiro tenha uma corretora de confiança. E a maioria dessas corretoras oferecem uma plataforma que se chama Home Broker, que é justamente a ferramenta que você vai usar
para fazer a compra desses ativos. Então lá você vai poder fazer a compra, fazer a venda, você vai poder ver a negociação de outras pessoas também, para você ver como é que o mercado está se comportando. E, logicamente, hoje em dia dá para fazer isso tudo no celular. E assim, é muito comum que, na primeira vez que você vai investir em ações ou em algum ativo de renda variável, você compra um pouco e você fica com muito medo de, sei lá, acordar no dia seguinte e ter perdido todo o seu dinheiro. Eu não vou falar que isso é impossível, é muito improvável, tá? Principalmente na bolsa de valores, que não tem oscilações mais agressivas, mas, poxa, hoje em dia tem ativos que são muito mais extremos, como criptomoedas e tal. Isso eu diria que é muito mais provável. É engraçado que com o passar do tempo você vai entendendo como o mercado funciona e, pelo menos comigo, né, você vai começando a perder esse conservadorismo, você vai ficando mais tranquilo de tomar mais riscos. Mas assim, eu diria que o mais importante de tudo é você começar. Não espera entender, descobrir como tudo funciona para dar esse primeiro passo. Feito é melhor que perfeito. Agora voltando até um pouco para a parte dos dividendos, né? Eu diria que essa é uma das partes mais legais de você ser um acionista. Se você investe numa empresa que é lucrativa, como por exemplo a Taesa, ela vai distribuir esses lucros para você só porque você tem um pedacinho dessa empresa. E é claro que esse lucro vai ser distribuído proporcionalmente. Então se você tem 1% dessa empresa, eu diria que é bastante, você vai ganhar 1% do que for distribuído, e aí por diante. E a grande sacada dos dividendos é que você pode ganhar em dobro. Tem muita gente que, por exemplo, começa investindo numa empresa lá atrás, anos atrás, e com o crescimento dessa empresa, né, além da valorização da ação que ela comprou a um preço, ela poderia vender esse mesmo papel por um preço muito maior. Os dividendos que foram distribuídos foram aumentando com os anos também. Então acaba sendo até muito interessante você segurar esse papel no longo prazo, porque você vai ganhar cada vez mais dividendos se essa empresa for crescer, e o papel que você segura começa a valorizar também. E esse é justamente o poder dos dividendos com os juros compostos trabalhando em sintonia. Eu diria que no mercado de ações existem duas principais estratégias. A do curto prazo, que o pessoal chama de trading, e a do longo prazo, que é o buy and hold. Eu vou começar pela do longo prazo. Por exemplo, se você comprou Itaú em 2008, mais ou menos, você com certeza viu o seu patrimônio multiplicar, tudo que você tinha investido em Itaú multiplicar. E hoje você, muito provavelmente, dependendo do quanto você investiu lá atrás, você estaria nadando em dinheiro com os dividendos que Itaú distribui. E eu diria que a força do longo prazo ela é muito mais poderosa do que a do curto prazo. O pessoal do trading, eles são mais adeptos ao risco. Então eles tentam ganhar com as valorizações ou até com as oscilações num curto prazo. Pode ser num dia, que o pessoal chama de day trading, pode ser em períodos um pouco maiores, mas eles não estão pensando em segurar um papel, uma ação, por anos. O objetivo deles é vender talvez em no máximo um mês. Só que, mais uma vez, tomem cuidado com isso, porque ganhos mais fáceis não existem. Você está sempre exposto a mais riscos e isso pode comprometer o seu patrimônio dependendo do seu perfil. E aí, falando em risco, né? Lógico que existem riscos nas duas estratégias, mas é importante entender o que pode impactar o preço, o valor do seu papel, ou melhor, uma empresa, né? Podem ser crises econômicas, podem ser decisões políticas, ou até mesmo a pandemia que a gente viu em 2020, né? Muita gente, quando a pandemia chegou, tomou uma porrada muito grande. Se vocês olharem um gráfico do Ibovespa, que é o principal indexador da nossa bolsa, vocês vão ver que na época da pandemia a bolsa caiu muito forte. Tiveram pessoas que não acreditaram que voltaria e venderam, ou seja, compraram num preço maior do que conseguiram vender e perderam dinheiro, mas teve gente que segurou, ou até gente que comprou quando a bolsa caiu. Esse pessoal não só recuperou o que eles tinham, mas eles multiplicaram bastante o dinheiro deles. Se vocês olharem, o Ibovespa se recuperou muito com o passar dos anos. E é por isso que a paciência e o conhecimento fazem toda a diferença. Então, só para recapitular tudo aqui que a gente falou, a Bolsa de Valores é como se fosse um mercado. Você vai comprar e vender pedaços de empresas. E antes de você começar a fazer isso, você precisa entender que existem dois principais tipos de ação. Você precisa entender o seu perfil de investimento, se você é uma pessoa mais adepta ou não ao risco. E sempre ter em mente a diversificação. Não ficar concentrado em uma empresa ou empresas do mesmo setor. Sempre tenta dividir os ovos em cestas diferentes. E eu diria até que o mais importante de tudo é você começar, de fato. Não ficar esperando o momento perfeito para entrar nesse mercado. Logicamente, começar com pouco. E se você gostou dessas dicas, por favor, se inscreve no canal, deixa um gostei. Me manda um comentário, vou ficar muito feliz de ler se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando do conteúdo ou até entender o que vocês querem aprender um pouco. O objetivo aqui é tentar passar o conhecimento de uma forma mais simplificada possível
porque eu já tive numa situação de não conhecer como é que funcionava o mercado financeiro e demorou muito para eu aprender, na verdade. Eu queria muito transmitir isso para as pessoas de uma forma mais simples. E se você tem um perfil um pouco mais conservador ou quer entender um pouco mais sobre a renda fixa, cara, hoje dá para você investir o seu dinheiro de uma forma muito simples e fazer mais de 10% todo ano. É bizarro. Você tem que aproveitar essa oportunidade. Se você quiser entender um pouco mais, eu vou deixar o link aqui. É só clicar nesse vídeo e eu vejo vocês na próxima. Valeu!